Boa noite. Boa noite. Delcídio do Amaral afirma ao TSE que a campanha de Dilma e Temer recebeu dinheiro de propina da obra da usina de Belo Monte. Defesa de Marcelo Odebrecht pede ao juiz Sérgio Moro mais um mês de prazo para tentar fechar delação premiada. Temer almoça com Fernando Henrique no Palácio do Jaburu. Na conversa, a emenda que fixa limite para os gastos públicos. Moradores de rua montam barracas ocupando mais de 100 metros de calçada na Radial Leste e deixam vizinhança com medo. Dados da CET mostram redução de mortes nas avenidas marginais. E o prefeito eleito João Dória admite manter 50 km por hora em alguns trechos. E em tempos de desemprego alto, o contrato temporário para vendas de fim de ano é a esperança de milhares de paulistanos. Na zona leste de São Paulo, a desativação do centro de acolhimento para moradores de rua, na Avenida Alcântara Machado, criou uma mini favela nas ruas da região. Os vizinhos dizem que se sentem inseguros. Coladas umas nas outras, as barracas se espalham por cerca de 150 metros. As moradias improvisadas ficam na altura da estação Bresser, bem na calçada do muro que separa a linha do metrô da Avenida Radial Leste. Para montar os abrigos, os moradores de rua usam madeira, lonas de plástico e outros materiais recicláveis. Sem ocupação, para muitos o feriado é um dia como outro qualquer. Este homem escova os dentes e gasta o tempo ao lado de uma mulher. Ali do lado, esse canteiro bem na encosta do viaduto Bresser também foi totalmente ocupado por barracas. Este morador se limpa como pode, já que não existe água encanada. Segundo os vizinhos, a aglomeração aumenta a cada dia. Parece que é loteado ali. Cada dia você passa, você percebe uma barraquinha nova, um grupo novo chegando e assim por diante. Ricardo é professor e mora há 15 anos no bairro. Com medo da violência, ele evita até passar pelo local. Prefiro ir para uma estação da frente e voltar, né? Em vez de descer na Bresser, desço no Belém e venho. Que lá é menos problemático, é mais iluminado. Oficialmente, os números do 8º Distrito Policial, que registra as ocorrências da área, mostram uma queda no número de furtos e roubos. Mas a população reclama da falta de patrulhamento nas ruas. Eu passo aqui e não vejo polícia. Passo de noite, passo de manhã, não vejo polícia. É todo mundo intocado lá dentro. Qual é a segurança que nós temos? Em dezembro do ano passado, a prefeitura fechou um centro de acolhimento que funcionava aqui. A ideia era levar os moradores de rua para outro abrigo na Moca, mas a maioria não aprovou a mudança e invadiu o local. Eles reclamavam do atendimento, que seria diferente, e da distância entre um e outro, de cerca de 3,3 quilômetros. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação contra a Prefeitura para tentar restabelecer o funcionamento do espaço que tinha sido fechado. O Tribunal de Justiça deu ganho de causa para a Defensoria, mas como não impôs qualquer multa à Prefeitura, a decisão liminar se arrasta até hoje. Uma outra reunião para tentar resolver o impasse está marcada para o dia 18 desse mês. De acordo com o último censo da população de rua, a cidade de São Paulo tem hoje quase 16 mil pessoas nessas condições. Todo mundo tem direito a uma casa, ao saneamento básico. Isso é o direito de todo cidadão. Em nota, a Prefeitura afirmou que a desativação da tenda Alcântara Machado foi uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e um compromisso da gestão com o movimento da população em situação de rua. Especificamente na região da Moca, a população moradora de rua tem mais de 3 mil vagas de acolhimento, segundo a Prefeitura. Por causa do feriado, a assessoria de imprensa afirmou que não seria possível responder o motivo de os barracos não terem sido ainda removidos da região. Dados da CET publicados pela Folha de São Paulo mostram que o número de acidentes com mortes nas marginais caiu pela metade em um ano. O resultado coincide com os 12 meses da redução da velocidade nas vias. De acordo com a CET, foram registradas 31 mortes nas marginais Tietê e Pinheiros entre julho de 2015 e julho deste ano. De 2014 para 2015, tinham sido 64 vítimas.
No ano passado, a Prefeitura de São Paulo reduziu as velocidades permitidas de 90 para 70 km por hora nas pistas expressas, de 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 nas pistas locais. Entretanto, o prefeito eleito João Dória, do PSDB, que vai assumir em janeiro, promete voltar às velocidades antigas. Essa foi, inclusive, uma das principais promessas da campanha dele. Diante da polêmica e de protestos, o tucano Dória admitiu que pode manter a velocidade reduzida em alguns trechos. Ele falou sobre o assunto hoje em entrevista à Rádio Jovem Pan. As velocidades nas marginais serão de fato alteradas. A nossa decisão está mantida para 90, 70 e 60. O que eu mencionei, e volto a reafirmar, diante de algumas manifestações feitas e que me pareceram também sensatas e bem amparadas, é que em algumas áreas na pista interna de velocidade reduzida, que vamos alterar para 60, havendo ali pontos flagrantes de acidentes, principalmente de atropelamentos, nas vias de acesso aos bairros, que poderíamos ali pontualmente manter a classificação de 50 km por hora. Tão somente isso. Um dia após a saída de José Mariano Beltrame da Secretaria da Segurança Pública do Rio, o chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso, também entregou o cargo. Em entrevista hoje ao Bom Dia Rio da TV Globo, Veloso, que estava no cargo desde janeiro de 2014, disse que a crise financeira do Estado atrapalhou seu trabalho. O ex-chefe da Polícia Civil também parabenizou Roberto Sá, que deve assumir a Secretaria de Segurança Pública no lugar de Beltrame, que pediu demissão logo depois de um grande tiroteio em Copacabana, em que 3 supostos criminosos foram mortos na favela Pavãozinho. Mais de 30 mil pessoas participaram da missa no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A solenidade é o principal evento do ano para o local e abriu oficialmente as festividades do jubileu de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, em 1717. Acolhendo a imagem da Senhora Aparecida, Mãe Negra Aparecida das águas do Rio Paraíba do Sul, para os pobres pescadores, para os mais abandonados. E agora, Rainha, padroeira de todo o povo brasileiro, a Senhora Aparecida, na abertura do seu ano jubilar. A celebração, presidida pelo cardeal Dom Raimundo Damasceno, começou às 9 da manhã, terminou por volta das 11 e contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A expectativa da direção da Basílica, maior templo católico do país, é de que mais de 150 mil romeiros passem pelo local neste 12 de outubro. Fiéis também lotaram as igrejas de Nossa Senhora Aparecida aqui na capital. O feriado homenageia a santa, que é considerada a padroeira do Brasil pelos católicos. Muitas pessoas que não puderam ir ao Santuário Nacional em Aparecida, no interior de São Paulo, visitaram igrejas que recebem o nome da santa na zona sul da capital paulista. Aqui em Moema, a paróquia ficou completamente lotada. Tenho recebido tanta bênção dessa mãe que eu estou aqui emocionada. Sou devota dela há muitos anos. Todos os pedidos que eu faço, graças a Deus, eu consigo. Em 26 de fevereiro de 1930, o então arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva autorizou a construção desta igreja em Moema, na Zona Sul. Segundo registros, é a primeira paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida depois do Santuário Nacional. E é interessante que antes mesmo de fundar a paróquia, que foi em 33, essa imagem que está no altar-mor, ela participou da maior procissão, aglomeração de pessoas daquela época em 32, onde a população da cidade de São Paulo se reuniu para rezar e pedir pela paz, porque estávamos bem na Revolução Constitucionalista, né, na guerra. Então, Nossa Senhora Aparecida, salvai o Brasil, até nos jornais da época. E a imagem que participou da procissão é essa que está no altar-mor da igreja. Dona Conceição é devota da santa. Ela acredita que isso ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Toda vez que eu chamo ela, no desespero, ela me atende. Então eu tenho muita fé nela, muita fé. Hoje nós vivemos um mundo marcado pela violência, a família sendo destruída. Se não fosse a fé, as pessoas não conseguiriam superar tantos obstáculos que se vivem no dia de hoje.
No bairro do Ipiranga, os católicos acompanharam as missas e depois aproveitaram o dia, que também é das crianças, para se divertir em família. O evento é bem legal também porque é um ambiente bastante familiar, né? Dá pra vir com a mulher, com a filha aqui, todo mundo curte junto, é bem bacana. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Hoje também é o Dia da Criança e São Paulo teve uma programação variada para os pequenos. Das brincadeiras e jogos, a música popular ao ar livre. O dia ensolarado começou com música no Parque do Ibirapuera. Acompanhado da Orquestra Furiosa do Auditório, o cantor Toquinho relembrou antigos sucessos, misturados ao repertório em homenagem à garotada. Era uma casa de criançada, não tinha teto, não tinha nada. Com música, a nossa vida é mais legal. A gente se sente de uma forma muito mais alegre, a gente tem um motivo para ser feliz. Ele canta várias músicas infantis e anima o nosso Dia das Crianças. Uma forma diferente de comemorar, que também agradou às crianças mais crescidas. O parque é lindo, um dia lindo, o dia da criança é maravilhoso, no meio da semana. A gente tem que se divertir muito, ainda mais com música de qualidade, né? E ensinar para a criançada que está aqui o que é música. No Pacaembu, ao lado do estádio, teve mesa de ping-pong, basquete adaptado a quem ainda não alcança a cesta oficial. Quebra-cabeça que ensina geografia. Você costuma montar quebra-cabeça? Não muito. Não muito. O que você está achando desse? Difícil. E no ambiente do Museu do Futebol, a brincadeira tem de ter bola rolando. Seja numa quadra inflável para os pequenininhos, no pebolim ou na mesa do futebol de botão. Quem já cresceu lembra de antigamente. Era um negócio muito mais ingênuo. E tinha os times do Brasil inteiro, entendeu? Até era uma coisa muito legal, porque você aprendia até geografia, por exemplo, tinha o Bahia, tinha o Vitória, o Fortaleza, coisa que eu, como sou do Sul, eu conhecia através do jogo de botão. E se a ideia é voltar no tempo, nesse famoso jogo de bola e trave, tem uma modalidade representada aqui que boa parte da criançada nunca nem viu. É o futebol de tampinha. É com tampa de garrafa mesmo, para jogar um de cada vez. Um pouco estranho. Só tem uns 3 jogadores, né? E não tem bola e você tem que jogar no meio das coisas, no meio da tampinha sem bolinha. Estranho sem bola? É, um pouquinho. A ideia qual que é com esse futebol de tampinha? É resgatar algumas atividades, alguns jogos que nossos pais, nossos avós jogavam, né, diariamente e que infelizmente estão se perdendo. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o senador cassado Delcídio do Amaral afirmou que houve pagamento de propina para abastecer a campanha da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Delcídio, ex-líder do governo Dilma no Senado, foi ouvido no processo proposto pelo PSDB, que apura se houve abuso de poder político e econômico na última eleição presidencial. No depoimento, ele disse que a campanha vitoriosa de Dilma Temer em 2014 foi abastecida com dinheiro desviado da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o ex-senador disse que seria pouco provável que Dilma não tivesse conhecimento do esquema e que a maior parte do dinheiro desviado de Belo Monte teria ido para o PMDB. O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, já tinha afirmado em depoimento ao TSE que houve pagamento de propina disfarçada de doação oficial à campanha. Se o TSE julgar o caso ainda este ano e condenar a chapa Dilma Temer, novas eleições para presidente da República serão realizadas pelo voto direto. Se houver condenação a partir do ano que vem, a eleição se dará de forma indireta pelo Congresso Nacional. Se Dilma for condenada pelo TSE, ela se tornará inelegível por 8 anos, pena da qual se livrou no processo de impeachment. A defesa da petista nega que a campanha tenha sido abastecida com recursos ilícitos. Os advogados de Temer pedem que as contas de campanha dele e de Dilma sejam analisadas de forma separada. O Conselho Nacional de Justiça puniu com suspensão a juíza que permitiu que uma adolescente de 15 anos ficasse presa na mesma cela com homens no Pará.
O caso aconteceu na cidade de Abaetetuba, em outubro de 2007. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a punição a essa juíza. Quando o fato veio à tona em novembro de 2007, o Brasil inteiro ficou estarrecido. Uma menina de 15 anos foi presa nos Fundões do Pará, cidade de Abaetetuba, numa cela masculina com 30 homens. O absurdo perdurou por 26 dias. Decorridos 9 anos, o Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje a punição para a juíza responsável por esse absurdo, Clarice Maria de Andrade. Ela foi condenada à pena de disponibilidade. É isso mesmo. O castigo imposto à juíza por servir uma menina de 15 anos a 3 dezenas de marginais numa cela superlotada foi a disponibilidade. Disponibilidade, ensinam os dicionários, é a condição daqueles que se encontram disponíveis. Disponível, os dicionários também ensinam, é estar livre, desimpedido, sem tarefas ou compromissos. Quer dizer, a juíza foi condenada ao livre usufruto do ócio. No caso de Clarice Maria, a disponibilidade ociosa será remunerada. Relator do processo no CNJ, o conselheiro Arnaldo Rossepian classificou o gesto da juíza de ignominioso. Na língua do asfalto, isso quer dizer vergonhoso, degradante. E a punição foi a disponibilidade. A juíza fica afastada de suas funções e recebe mensalmente o seu salário. Isso está previsto, veja você, na Lei Orgânica da Magistratura. A justiça pode ser cega, mas quando o CNJ, que é uma espécie de tribunal administrativo dos juízes, decide punir um magistrado exemplarmente, olha, que olfato. Boa noite. A Avenida Paulista foi mais uma opção de passeio hoje aqui na cidade. Programa tradicional de domingo para muita gente, a avenida foi tomada por crianças, famílias e alguns artistas. Mas muita gente não sabia que ela estaria fechada para os carros hoje. O shopping perdeu seu posto. Agora, a praia do Paulistano é de asfalto. Praia de Paulistano, né? É a Paulista. É a Paulista. Vim pra cá andar de bicicleta, curtir um som, ver o povo brincar. De manhã o movimento estava até mais tranquilo, mas com feriado no meio da semana, pouca gente viajou. Esta família até tentou outro passeio no Dia das Crianças, mas veio parar na Avenida Paulista. O catavento que a gente estava indo lá, não tinha nem como entrar. Foi uma boa opção? Aqui a Paulista sempre é, né? A decisão de fechar a Avenida Paulista para os carros aos domingos e feriados foi oficializada no final de junho deste ano em um decreto que instituiu o programa de ruas abertas na cidade de São Paulo. Este é o terceiro feriado de funcionamento do programa, mas muita gente veio para a Avenida Paulista hoje sem saber que ela estaria assim. Eu fiquei sabendo quando eu entrei ali perto do Shopping Paulista, aí estava fechado aqui pro pessoal poder transitar, né? Para passear com as crianças, é bem gostoso, né? O ambiente, as músicas, o pessoal toca, é bem divertido. Precisa divulgar melhor e precisa manter. Acho que a gente merece, o paulistano merece, não é só trabalhar paulistano, é se divertir também. Espero que o próximo prefeito mantenha isso. O motorista, desavisado, claro, ficou preso no congestionamento das ruas do entorno. Se você soubesse, você teria feito outro caminho? Teria feito outro caminho. Melhor foi respirar fundo e aproveitar o dia de folga do jeito que dava. Hoje tá complicado aqui, tem que ter paciência. É isso, né? Não esquentar a cabeça. De forma alguma, tem que ter tranquilidade, vamos deixar seguir o fluxo. Como vimos aí, o feriado foi marcado por sol, calor e tempo bem abafado em todo o estado. Aqui na capital, a temperatura chegou aos 31 graus à tarde e a chuva veio de forma isolada no finzinho do dia, quando a temperatura começou a cair. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Para essa quinta-feira, a previsão é de temporais generalizados no sul do Brasil, com intensas rajadas de vento e queda de granizo. Isso acontece por causa de 2 sistemas de baixa pressão e do ar quente e úmido vindo da Amazônia.
Bem diferente dessa área clara que pega desde o Rio de Janeiro, passando pelo interior do Nordeste até o sudeste do Amazonas, onde o tempo fica firme sem nenhuma gota de chuva. Agora vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas. Olha só, em Porto Alegre, o dia amanhã será bem chuvoso, com mínima de 18 e máxima só de 24 graus. Já no Rio, o ar seco mantém o tempo firme e chega a fazer até 33 graus à tarde. Na capital baiana, se chover, será de forma fraca e isolada, só para refrescar o calor, de até 29 graus amanhã. E em Brasília, o dia será de sol praticamente sem nuvens e temperaturas entre 19 e 31 graus. Agora vamos ver o mapa aqui de São Paulo. O dia já começa com tempo instável em grande parte do estado, com risco de chuvas fortes em todas as regiões, inclusive aqui na metropolitana. Mas na faixa leste e ali entre Pirassununga e Franca, a chuva só vem a partir da tarde e as temperaturas continuam altas. A máxima chega a bater na casa dos 30 graus em Franca, dos 28 em Barretos e dos 29 graus em São José do Rio Preto. Em São José dos Campos, a máxima vai ficar em torno dos 32 graus. E em Santos e em Caraguatatuba, lá no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 29. Aqui na capital, o sol predomina, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde e aí chove, podendo até ter granizo. Vamos ver as temperaturas? Nessa quinta-feira, o dia começa com 18 graus, mas aí a temperatura vai subindo, chegando aos 29 graus à tarde. Na sexta, as instabilidades se espalham e provocam chuvas a qualquer hora do dia, máxima de 27. E no final de semana, o sol volta a aparecer e as chuvas acontecem de forma isolada. No sábado, máxima de 29 graus. Eletrobras reconhece mais de 300 milhões de reais em perdas com corrupção. A estatal de energia entregou balanços financeiros referentes a 2014 e 2015 ao órgão regulador do mercado de capitais americano. Os dados foram apurados em investigações internas que apontaram irregularidades em pelo menos 4 empreendimentos da Eletrobras. O montante das propinas representava entre 1% e 6% do valor de alguns contratos. Com a entrega do documento, a estatal espera conseguir retomar a negociação de suas ações na Bolsa de Nova York, que está suspensa desde maio. Defesa do ex-presidente da Odebrecht pede ao juiz Sérgio Moro que mantenha a ação penal suspensa. Nesta ação, Marcelo Odebrecht é acusado de repassar 3 milhões de dólares ao ex-marqueteiro do PT, João Santana. O processo foi suspenso em agosto por Moro. O juiz optou por aguardar o acordo de delação premiada do empreiteiro. Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Ele está preso há 1 ano e 4 meses no Paraná. E há meses negocia a delação. Com a demora, Moro intimou o Ministério Público e a defesa do empreiteiro a se manifestarem sobre a paralisação dos trabalhos. No pedido a Moro, os advogados querem que a suspensão seja mantida por mais 30 dias e dizem que é o tempo suficiente para que os fatos mantidos sob sigilo possam ser noticiados. A delação de Marcelo Odebrecht é muito aguardada por seu potencial explosivo e poderá envolver parlamentares, governadores, os ex-presidentes Lula e Dilma do PT, o ministro de Relações Exteriores José Serra do PSDB, além do presidente Michel Temer do PMDB. Citados frequentemente, todos já negaram qualquer irregularidade. Cerca de 50 executivos da empreiteira também tentam fechar colaboração com a Justiça. Uma multa também está sendo negociada. A previsão é que a Odebrecht pague em torno dos 7 bilhões de reais. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu a constitucionalidade da cassação de aposentadoria de servidores públicos inativos, inclusive juízes e membros do Ministério Público. Para o Procurador-Geral, a cassação de aposentadoria é uma penalidade disciplinar para servidor público inativo que tiver praticado na atividade falta passível de demissão. A manifestação foi dada em parecer ao STF numa ação ajuizada por associações de magistrados que questionam a aplicação da pena disciplinar a juízes. Para Janot, essas normas previstas em lei são decorrência direta dos princípios da predominância do interesse público e da responsabilidade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
Certas frases, mais ainda as que escapam à vigilância, se tornam tomografias de um tempo, de seus líderes e seus próximos. Aprovada na Câmara a PEC 241, que limita investimentos públicos por 20 anos, Temer discursava e deixou escapar: o Brasil não é só de gente como nós, existe gente pobre, concluiu o presidente. Esse é um tempo em que se discute previdência. Temer, os ministros Padilha e Gedel, por exemplo, defendem aposentadoria aos 65 anos no mínimo. Temer se aposentou aos 55 anos, recebe 30 mil ao mês como procurador inativo e 27 mil como presidente. Padilha, aposentado como deputado aos 53, ganha 19 mil ao mês, além do salário de ministro da Casa Civil. Gedel, ministro secretário de governo, aposentou-se aos 51 anos, recebe 20 mil e 30 mil brutos como ministro. O ditador Figueiredo dizia preferir o cheiro dos cavalos ao cheiro de polvo e um dia confessou: se eu ganhasse salário mínimo, dava um tiro no coco. Fernando Henrique foi compulsoriamente aposentado pela ditadura aos 37 anos, quando o presidente, aos 66, disse: só vagabundo se aposenta antes dos 50 anos. Escândalo, frases e mais frases de médicos e associações quando chegaram os médicos cubanos, esses que já atenderam mais de 60 milhões de pessoas. Sobre a PEC que congela gastos também na saúde, nem um pio. Já Drauzio Varela, um médico símbolo, não acredita no anunciado remanejamento de verbas e antecipa: vamos deixar grandes massas desassistidas. O SUS é uma conquista, não tem sentido reduzir ainda mais investimentos na saúde. O deputado Nelson Marcheselli defende: quem não tem dinheiro não faz universidade. Diante do espanto com essa frase, concede: vai estudar na USP. Na USP, como se sabe, costuma ingressar os que estudam nos melhores colégios, quase todos privados, pagos. A repórter Thaís Bilenque, da Folha, João Dória confessou: só teve noção da dimensão da desigualdade no país, em São Paulo, ao se tornar candidato a prefeito, aos 58 anos. Já sua mulher, Bia Dória, perguntou ao repórter Silas Marte: o Minhocão, para que serve? Quase nunca fui lá. É tipo um viaduto, né? É. Boa noite. E um avião da Força Aérea Brasileira vai decolar sexta-feira de Brasília para o Haiti, levando 75 barracas para ajudar a acomodar famílias desabrigadas pelo furacão Matthew. O Ministério da Integração Nacional informou que na semana que vem vão ser definidas novas ações de apoio, como o envio de kits humanitários e remédios. Advogados do suspeito-chave dos atentados de Paris em 2015 abandonam a defesa do terrorista. Os dois advogados, um francês e um belga, disseram que renunciaram à defesa porque têm a convicção de que Salah Abdeslam não vai se manifestar e vai alegar o direito de permanecer calado. Abdeslam está detido em regime de isolamento desde abril, numa prisão ao sul de Paris. Ele se recusa a responder às perguntas do juiz, que investiga os atentados de Paris e Saint-Denis, em que morreram 130 pessoas. O Papa Francisco pediu cessar-fogo imediato na Síria para permitir a retirada de civis. O Papa falou sobre a Síria durante a audiência semanal na Praça de São Pedro. Que renovo o meu apelo, implorando É com um senso de urgência que eu renovo meu apelo, implorando com toda a minha força aos responsáveis por um cessar-fogo imediato e que ele seja imposto e respeitado ao menos pelo tempo necessário para permitir a retirada de civis, especialmente as crianças, que agora estão presos pelos bombardeios cruéis. A consentir a evacuazione dei civili, soprattutto dei bambini. O Departamento de Estado americano anunciou uma nova reunião internacional para tentar encontrar uma solução para a guerra na Síria. O encontro vai ser no domingo, em Londres, com a presença do secretário de Estado John Kerry. Sábado, Kerry vai se encontrar com o chanceler russo Sergei Lavrov, na Suíça. O presidente russo Vladimir Putin acusou a França de tentar inflamar a situação na Síria ao apresentar ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução sobre a guerra civil, sabendo que a Rússia vetaria o texto. Enquanto as potências não se entendem, o bombardeio se intensifica na cidade de Alepo. Dezenas de civis, incluindo crianças, morrem nos ataques todos os dias.
O leste de Alepo é castigado pelos bombardeios e disparos de artilharia do regime de Bashar al-Assad com apoio da Rússia. Um ataque aéreo destruiu hoje o principal mercado da área controlada pelos rebeldes. O cenário é de escombros por todos os lados. A cidade está cercada pelo exército sírio. Cerca de 300 mil pessoas não conseguem sair e também não recebem ajuda humanitária. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pode ser convocado pela CPI da Lei Rouanet a fim de explicar a captação de recursos para sua fundação por meio da legislação de incentivo. Um requerimento apresentado na comissão pelo deputado Jorge Sola, do PT, propõe ainda a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da entidade. A informação é de Mônica Bergamo, a colunista da Folha de São Paulo. Segundo o deputado petista, a instituição está entre os 100 maiores utilizadores das verbas da Lei Rouanet, num total de 14 milhões e 500 mil reais. A Fundação Fernando Henrique Cardoso respondeu que, desde a sua criação, teve 3 projetos aprovados, com as devidas prestações de contas dentro dos parâmetros legais. O presidente Michel Temer almoçou hoje com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O encontro aconteceu no Palácio do Jaburu. De acordo com a assessoria da presidência, os dois conversaram sobre a PEC 241, que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. A proposta foi aprovada na segunda-feira, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados. Ainda segundo a assessoria de Temer, durante o encontro, Fernando Henrique repassou ao presidente impressões que tem colhido com integrantes do mercado financeiro sobre a PEC. Além de Fernando Henrique, participaram o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Depois de reunião com investidores em Nova York, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou a falta de acordo para a votação da nova lei de repatriação de recursos. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, retirou o projeto da pauta. Para Meirelles, a lei em vigor é boa. É importante dizer que, na nossa avaliação, a lei da repatriação atual, ela é uma lei boa, né, que tem vantagens importantes. Então, caso não seja pautada e não seja votada e aprovada uma nova lei, eu acredito que está bem, né? Portanto, não é que nós estejamos aqui ansiosos pela aprovação de uma nova lei. Não, eu acho que se não aprovar uma nova lei, a lei atual é adequada. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem depende de aposentadoria, pensão ou auxílio do INSS, depende de hospital público e de escola pública, deveria estar prestando ainda mais atenção a essa discussão sobre o limite de gastos do governo. Todo mundo deveria estar prestando atenção, pois a mudança nos gastos do governo pode virar o país do avesso em uma década. O que é essa mudança? Já comentamos aqui. O gasto do governo vai ficar congelado a partir do ano que vem, por pelo menos uma década. Não cresce, é apenas reajustado pela inflação, ou seja, fica na mesma em poder de compra. Mas, se a receita de impostos do governo crescer, o gasto fica menor em termos relativos. Como a população também vai aumentar, o gasto do governo por cabeça, por habitante, vai diminuir também. Esse limite ao crescimento dos gastos é uma mudança na Constituição. Precisa ser votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Na segunda-feira foi aprovada pela primeira vez na Câmara. Nesse ritmo, pode ser aprovada de vez até o final do ano. Essa mudança determina que o gasto não cresce por pelo menos uma década. Vamos repetir. Em 2026, o presidente de então pode propor uma lei mudando isso. O que muda agora? O dinheiro para os serviços públicos do governo federal. Desde o ano 2000, o gasto do governo por cabeça, por pessoa, crescia na média quase 5% ao ano. Agora, vai cair um pouco. Deve cair uns 4% até 2026 no total. Quer dizer que o gasto com saúde e educação vão cair necessariamente? O total da despesa que vai ser congelado. Os gastos com saúde e educação podem até subir, desde que se corte em outra despesa. Previdência, que mais cresce, salário de servidores, redução de impostos para empresas, etc. Ou seja, o bolo vai ficar do mesmo tamanho. Vai ter cada vez mais gente brigando pelo mesmo bolo por uma década, pelo menos, vamos repetir. Para piorar, tem uma despesa que cresce sozinha, a da Previdência, do INSS, pois mais gente envelhece, se aposenta, etc. Era previsto que o gasto com saúde e educação crescesse mais. Pela regra antiga, sempre que a receita de impostos crescesse,
o gasto com saúde crescia também. Agora, não tem mais essa. O problema é que, com todas as despesas crescendo, era preciso cobrar mais impostos ou fazer mais dívida para pagar essa conta. Agora vai ser preciso repartir o mesmo bolo. Vai ter briga pelo bolo, pelo cobertor curto. É bom prestar atenção. Boa noite. Levantamento da FEComércio de São Paulo mostra que mais de 20 mil temporários devem ser contratados para trabalhar no setor de varejo neste fim de ano. O estudo estima que 50% das vagas devem se concentrar no mercado de vestuário, tecidos e calçados. Diante da expectativa de recuperação das vendas neste segundo semestre, a FEComércio acredita que a criação de vagas temporárias no varejo paulista deve ser maior que a registrada no mesmo período de 2015, que girou em torno de 15 mil vagas. Além disso, a perspectiva é de que, ao contrário do que aconteceu no início deste ano, parte dos funcionários temporários sejam efetivados para 2017. O debate sobre a reforma da Previdência Social na entrevista do dia com Marielle de Aflândoli. Entrevista o Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Muito obrigada, Patá, por estar conosco. Mas antes da gente começar a falar de reforma importante que vai ter no país, eu queria ouvir você sobre essa contratação de trabalhadores temporários para as festas de fim de ano. 20 mil foi o número que eu ouvi. Esse é um número baixo ou alto em relação ao ano passado, algum tempo passado? Com relação a essa contratação, é uma surpresa muito agradável diante da crise que estamos vivenciando, e especialmente das demissões que ocorreram no comércio, por mais de 100 mil demissões nesse período. Então, contratando 20 mil, já é uma perspectiva importante que o comércio está acreditando nas vendas do período de Natal e já nos dá a oportunidade de iniciar um processo em 2017 de crescimento. Já tivemos no passado, 2012, 2013, nessa época, contratações de 50, 60, 70 mil pessoas. De qualquer forma, 20 mil. Esse ano é muito mais do que o ano passado, que foi por volta de 12, 13 mil, e com certeza absoluta já é uma expectativa importante de melhoras no nosso país. Muito bom. Agora, falando sobre as reformas, Patá, o presidente Michel Temer já deixa claro, tem reiterado que ele quer e vai promover as reformas trabalhista e da Previdência nesse período que ele tem de governo até 2018. Bom, sobre a reforma trabalhista, o que acabou saindo foi uma conversaiada, boataria, declarações que depois foram contraditas, etc. E o presidente falou que vai deixar a reforma trabalhista para depois. Então eu quero conversar com você sobre reforma da Previdência. Até porque Michel Temer falou que o bojo já está pronto, ele viaja agora para o Japão, para a Índia, e na volta ele vai dar uma olhada e promover uma reunião com vocês das centrais sindicais. Quero saber, foi sensato jogar para mais tarde a reforma trabalhista e tratar agora, em primeiro lugar, da reforma da Previdência? Olha, eu acho que foi bastante equilibrado, em especial no que tange à reforma trabalhista. Eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter debate, discussões, porque no momento de vulnerabilidade, com 12 milhões de desempregados, com o PIB decaindo, tanto no ano passado e esse ano também, fica muito desequilibrado qualquer tipo de mudança e, com certeza absoluta, o governo está sendo assediado pela área empresarial para flexibilizar muitos dos direitos trabalhistas. Então, eu acho bastante sensato a disposição do governo em adiar para o ano que vem, para que haja um diálogo e que nós possamos, juntos, construir o que é melhor para o nosso país nesse tema. Bom, falando em diálogo, Temer quer esse diálogo, ele quer o debate. Muitas centrais já estão se posicionando contra medidas que estão sendo já levantadas, anunciadas na reforma da Previdência. Eu quero saber, na União Geral dos Trabalhadores, a UGT que você preside, qual é o ânimo que vocês querem, estão dispostos, estão abertos para esse debate, para esse diálogo? Não há dúvida nenhuma que num momento de crise tão grave que vivenciamos, o instrumento mais poderoso é o diálogo.
Mas também, logicamente, de parte a parte, todos nós temos as nossas percepções do que está ocorrendo. A UGT quer mais transparência, porque nós temos os números da própria Previdência, onde demonstra que só nesse ano de 2016 que houve efetivamente um déficit de 20 bilhões de reais. De 2007 a 2015, nós tivemos superávit de 400 bilhões de reais. Mas, bom, para só um minutinho aí, falando em déficit. Não é o que o presidente fala. Ele diz que o déficit da Previdência Social é assustador. E fala mais, que ele tem cálculos que evidenciam que daqui a 10 anos a Previdência não vai ter condição de bancar as aposentadorias, pensões e demais benefícios. E esse descompasso entre o que você fala, porque eu vi sua declaração de que a ideia de déficit da Previdência é falsa. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, a gente quer saber. Mas os números que a UGT tem demonstrado, inclusive num artigo que você leu, e o próprio presidente também leu, são números da Previdência. É que muitas vezes a Previdência não coloca os recursos que vêm do COFINS e outros impostos. A somatória deles é que dão efetivamente um superávit. Existe sim um desequilíbrio em alguns setores da Previdência privada, daqueles trabalhadores, os comerciários, bancários, entre outros, essa é superavitária. Mas quando se fala da atividade pública e quando se tem os rurais, e aí sim tem déficit. A ideia da UGT é que tenhamos os números de forma transparente, o governo faça o seu trabalho. Qual é o trabalho que o governo devia fazer? O INSS hoje é uma verdadeira imobiliária, devia ter uma gestão, não é o governo que tem que fazer o trabalho. Tem certos imóveis, aqui em São Paulo, perto da Consolação, que vale 20, 30 mil o aluguel, é alugado por 2, 3 mil reais por mês. São milhares de imóveis no nosso país. Existe uma dívida de mais de 230 bilhões de reais para com a Previdência. Não é a Previdência que tem que cobrar. Tem empresas especializadas que, com certeza absoluta, poderiam ter esses recursos para dentro da Previdência. Nós temos certeza absoluta que o problema grave da Previdência é de gestão. Não se pode, por questões de má gestão, fazer com que os trabalhadores paguem caro. Agora, o Temer diz que ele quer uma reforma para que nós tenhamos uma previdência com equidade e justiça. E falando nisso, para justificar essa declaração que é bonita, né? Quem não quer isso em relação a tudo, não só a Previdência, a tributação também, tudo isso, quer-se uma justiça no país. Mas ele acha o seguinte, que tem que haver um tratamento igualitário e sem privilégio para todos no Brasil, para o setor público, para o setor privado. Você acha que isso vai ser possível? É muito difícil ocorrer, mas esse também é o pensamento da UGT. Mas você acha que é exequível? É possível? Se o governo tiver vontade política, eu tenho certeza absoluta que a população vai apoiá-lo a termos pessoas de primeira qualidade. Nós não temos pessoas de primeira, segunda e terceira qualidade. A aposentadoria média dos trabalhadores privados é por volta de R$1.000, R$1.100. A maior parte das aposentadorias nos últimos anos chega a ser um salário mínimo. No que tange aos poderes públicos, muitas vezes é 8, 9, 10 mil reais por mês. Eu acho que pode ter e deve ter aposentadorias dessa dimensão, mas as pessoas têm que pagar por tê-la. Então nós não podemos colocar nas costas do Estado que tem essas diferenças absurdas. O Brasil é de todos. Agora, quem vota são os parlamentares. Esse é um projeto que é decidido no Congresso Nacional. Você acha possível que os parlamentares votem contra os interesses deles, que eles abram mão das suas aposentadorias especiais, depois de muito menos tempo de trabalho do que o trabalhador comum, do setor privado, obrigado a trabalhar e contribuir para poder se aposentar? Eles vão votar contra eles? Você mesmo já coloca com tanta clareza, não dá para divergir do seu pensamento. Mas você tem essa esperança? Eu tenho essa esperança, porque o Brasil está mudando. Eu acho que as ruas falaram, houve as questões do impeachment, as ruas continuam falando. Eu acho que a sociedade está muito mais politizada, está cobrando muito mais, foram nas ruas para acabar com a corrupção. Eu acho que o Brasil hoje está num patamar de debater e discutir com muito mais clareza. E os militares, que andam quietinhos ultimamente, vão continuar nesse silêncio quando tocar também naquilo que
em relação à previdência social do Brasil, configura privilégio, porque a situação dos militares é muito mais confortável do que dos trabalhadores brasileiros. Eles vão aceitar? Eu acho que quem quer um Brasil de igualdade e oportunidade, um Brasil de inclusão social, um Brasil que é rico e tem a sua distribuição da sua riqueza de forma bastante equilibrada, vai, com certeza absoluta, lutar para que nós possamos ter essa igualdade. Com certeza, tem alguns setores que vai ser um pouco mais difícil, mas se todos nós estivermos imbuídos de um Brasil de distribuição de renda, vai ter que ser para todo mundo. Tatá, agradeço muito sua entrevista e eu espero que você volte. Na medida em que esse debate evolua, que nós possamos voltar a tratar desse assunto. Aí sim, vamos falar não de suposições, mas sobre fatos, conforme eles estejam configurados na época. Muito obrigada. Eu que agradeço, Uma boa eu tenho noite. certeza que na semana que vem teremos a reunião com o Temer e aí terá sinalizações do que vai ocorrer no Brasil no caso da Previdência. Obrigada, uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do Campeonato Brasileiro e também da seleção. Corinthians joga daqui a pouquinho. Depois de uma sequência ruim, o time tenta se recuperar contra o Santa Cruz. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Graças ao esforço de todos os alunos e de nós, professores, de milhares de servidores de todas as escolas do nosso estado, São Paulo subiu posições e conquistou o primeiro lugar nos 3 níveis do IDEB, o Índice de Qualidade do Ensino do Brasil. E para contar essa notícia, ninguém melhor que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. A educação no estado de São Paulo avançou, mas sabemos que é preciso avançar ainda mais. Primeiro lugar no IDEB. Bom para você, bom para São Paulo. A TV Gazeta informa. Na madrugada de sábado para domingo à meia-noite, começa o horário de verão. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora vamos com as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E temos hoje a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E neste momento já tem jogo em andamento, né, Celso? Tem sim, Gamberini. Curitiba e Figueirense estão jogando em Curitiba e, por enquanto, 0-0. Um pouco mais tarde, às 9h45, outras duas partidas. Botafogo e Internacional no Estádio Luz Brasileiro e Santa Cruz e Corinthians na Arena Pantanal, em Cuiabá. A rodada foi aberta com o Chapecoense Sport do Recife de Oswaldo Oliveira, novo técnico do Corinthians, que se despediu do clube pernambucano com derrota. Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Sport e abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com Diego de cabeça. Na etapa final, o Ananias aparece rápido na área e amplia a contagem. Ainda houve tempo para Kemp selar a vitória do time local. Final, Chapecoense 3, Sport 0. Desde o início, desde a saída do Tite, que na verdade eu recebi 3 convites do Corinthians, resisti aos 3 e agora uma situação de decisão
sentindo que a minha possibilidade de permanência no esporte no ano que vem não tinha firmeza, não tinha uma decisão tomada, né? Então eu, com exemplos que eu tenho anteriores, por exemplo, ano passado, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, a maioria dos jogadores do Flamengo eu tinha indicado e com 2 rodadas eu saí. Então eu não posso mais passar por esse tipo de coisa, né? Então eu acho que o esporte pode seguir daqui para frente, vencendo as partidas que tem vencido em casa, reagir e conseguir ficar na primeira divisão. O Oswaldo de Oliveira deve ser apresentado no Corinthians nas próximas horas, né, Celso? Pois é, e essa é a expectativa, pelo menos. Ele já pediu demissão do esporte para assumir o comando do clube, onde foi campeão brasileiro e do mundo. O jogo contra o Santa Cruz, hoje em Cuiabá, acabou ficando em segundo plano por causa da contratação do novo treinador. A partida dessa noite contra o Santa Cruz vai ser a despedida do técnico Fábio Carille no comando técnico do Timão. Isso porque Oswaldo de Oliveira, que hoje de manhã se desligou do esporte, é o novo técnico do Corinthians. Oswaldo queria assumir a equipe só na próxima temporada, para que pudesse cumprir seu contrato com o clube pernambucano até o fim do ano. Mas a diretoria corintiana atrelou esse acerto a uma vinda imediata do treinador para o clube paulista. Essa será a 4ª vez que Oswaldo assume o time corintiano. Em 99, conquistou 2 títulos, um paulista e um brasileiro, mas marcou seu nome na história do clube no ano 2000, ao vencer o primeiro Mundial da FIFA diante do Vasco da Gama, em pleno estádio do Maracanã. Oswaldo chega com alguns objetivos bem definidos. O primeiro deles, o de classificar o clube para a pré-Libertadores, e o outro, o de participar da montagem do elenco corintiano para 2017. Já o maior desafio do novo treinador será mesmo de conquistar títulos, assim como fez Tite nos últimos anos, pois só dessa maneira ele terá total aprovação da fiel corintiana. A apresentação de Oswaldo deve ser já nessa quinta-feira e a estreia no próximo final de semana contra o América Mineiro, na Arena em Itaquera. O Oswaldo tem um currículo de certo brilho, aliás, de bastante brilho no Corinthians. Ele é bom para o Corinthians neste momento, Celso? Então, Gamberini, ele é um técnico competente, já foi campeão no Corinthians, foi campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão paulista, nós vimos a reportagem e tal. Mas não é um nome preferido, por exemplo, da torcida neste momento. Quem a torcida queria? O Roger, que trabalhou no Grêmio, por exemplo, que é um técnico que tem uma proposta moderna, que segue mais ou menos a linha do técnico Tite. O Oswaldo tem a ver com um período campeão, sim, mas muito tempo atrás. Assim como Vanderlei Luxemburgo, assim como outros grandes nomes, faz tempo que não emplaca um bom trabalho, um trabalho campeão, um trabalho de sucesso. Vale justamente pelo passado. Então, é mais do mesmo, digamos assim. Pode até vir a ser campeão com o Corinthians, mas esperava-se uma aposta num novo trabalho. Você acabou de falar do Tite, a seleção brasileira assumiu a liderança das eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia. Pois é, quem diria, né? O Tite Depois assumiu... do Tite, né? O time fora da zona de classificação, venceu 4 partidas que disputou e terminou a rodada na primeira colocação. Contra a Venezuela, o Brasil nem precisou jogar muito para ganhar por 2-0. Veja os gols. Em Mérida, o goleiro Dani Hernandes saiu jogando errado e deu esse presente para Gabriel Jesus marcar um verdadeiro golaço. Brasil 1, Venezuela 0. Depois do intervalo, William aproveitou o cruzamento de Renato Augusto e definiu o resultado. A vitória por 2-0, aliada ao empate do Uruguai, deixou a seleção brasileira na liderança das eliminatórias com 21 pontos ganhos. Eu não peguei e eu não refiz nada. Quem fez foi um grupo todo, é uma responsabilidade muito grande quando se individualiza. E é mentira. E eu já passei a idade de receber elogio e individualizar situações que elas são coletivas. Vou repetir o que eu falei para os atletas ali. Vão trabalhar bem aqui, vocês vão voltar bem para os seus clubes. E estejam rebentando. Eu estou repetindo um padrão lá nos seus clubes, para que possam voltar aqui. É a busca de uma classificação que está em um processo, mas ainda buscando. Não vai ser porque estamos no primeiro colocado que está segurado. Dá confiança? Dá. Foi consistente o resultado de novo? Foi. Mas foi dado só mais um passo.
O Tite dividiu as glórias da classificação com os jogadores, mas foi muito assediado no desembarque da seleção hoje em São Paulo. Foi, sim. Tite é querido pelos torcedores e recebeu todo o carinho quando desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Gabriel Jesus também foi muito festejado. O Brasil volta para casa mais confiante e fugindo do oba-oba. Os mais procurados pela mídia e festejados pela torcida são Gabriel Jesus. E aí, Gabriel, tá pronto para jogar amanhã? Foi aquele, moleque. Artilheiro, 19 aninhos, 4 gols em 4 jogos pela seleção principal. Eu fico muito contente pelo gol, mais contente ainda pela vitória, que é o que a gente foi buscar e conseguimos. E o técnico Tite, sempre exaltando o trabalho em equipe. O que você fez, Tite, para esse time jogar melhor? Fiz nada de mágica. A gente deu sequência a um trabalho que vinha sendo realizado. Não adianta colocar uma situação individual que ela não é. Não é individual, mas você contribui de que forma? De que forma? O lado técnico, o lado de saber das posições, das funções, da dosagem de trabalho, do sistema onde potencializa seus atletas, essa é a parte. O próximo desafio é no dia 10, no Mineirão contra a Argentina. Você fala pela grandeza do jogo, né? Mas acho que a equipe tem que manter o foco, manter o mesmo padrão, que eu acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo. Eu acho que os mesmos 3 pontos da Argentina foram os 3 pontos que a gente ganhou hoje. E a gente vai em busca desses 3 pontos. O comandante quer distância das polêmicas. Alguma possibilidade de não convocar o Gabriel Jesus por conta da reta final do Brasileiro? Não vou falar em nome agora, não tenho condição de falar em nome agora. Tá difícil, hein? Difícil de falar. Difícil. Obrigado, Celso. Boa noite. Isso, né? Boa noite, até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Conheça as belezas naturais do Peru no Hoje Tem, nesta quinta, 11h30 da noite.